Bem-vindos ao nosso primeiro painel do dia, da trilha ESG. Hoje é um dia dedicado à trilha ESG. E ESG direciona a sociedade inclusiva, diversa e sustentável. Queria dar as boas-vindas a todos, especialmente aos que estão nos assistindo. E a ministra, por favor, ministra, fique à vontade. Vamos acertar nossa tecnologia aqui, ministra. A senhora me ouve? Muito bem. Então, para abrir os nossos debates aqui sobre o tema sustentabilidade, bioeconomia e clima, a gente tem aqui a alegria de receber a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e da Mudança Climática. Antes de iniciar nossa conversa, eu queria fazer uma breve introdução. O currículo da ministra é extenso. Marina Silva é professora ambientalista e política experiente brasileira, formada em História, tem especialização em psicopedagogia e em teoria psicanalítica. A ministra é doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia e pela Academia Chinesa de Silvicultura. Marina recebeu, como todos sabem, dezenas de prêmios internacionais, nacionais, foi vereadora, deputada estadual, senadora, sempre eleita com votações expressivas. Já foi ministra do Meio Ambiente do Brasil entre 2003 e 2008. Foi eleita na última legislatura deputada federal por São Paulo e atualmente, novamente, está chefiando aqui a pasta do Meio Ambiente na Esplanada. Marina é reconhecida internacionalmente, pelo engajamento em favor do desenvolvimento sustentável e tem como nossa ministra o desafio de promover o diálogo multissetorial, garantir o engajamento da sociedade nessas causas tão importantes como as atuais, à frente da emergência climática e da necessidade de fortalecer a pauta socioambiental nacional e global. O Brasil, como uma potência ambiental, pode ser muito ambicioso com propostas e ações que produzam oportunidades de desenvolvimento e renda para a nossa economia, para o país e para todos os brasileiros. Então, mais uma vez, Marina, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco, uma alegria recebê-la. Eu vou conceder à senhora a palavra para primeiras considerações, primeiros comentários, e queria pedir que nos seus primeiros comentários a senhora pudesse contar um pouco para nós da sua história, que é tão ligada à sustentabilidade, tão ligada à Amazônia. Por favor, ministra. Bom dia a todos, a todas. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer à FEBRABAN pela oportunidade desse diálogo, dessa conversa, e cumprimento a todos os organizadores e os presentes na pessoa do João Dantas. Muito obrigada pela acolhida. Eu confesso que é o primeiro evento que eu participo falando ao microfone que não tem o retorno do som. Estou achando muito interessante, porque isso dá uma liberdade muito grande para quem está nessa plateia. Quem quer escutar, escuta. Quem não quer, conversa e assim vai. Achei bem criativo aqui o processo. Mas é uma satisfação poder participar desse painel e, obviamente, que muito rapidamente, acho que muitas pessoas conhecem a minha história, a minha trajetória. Eu venho de uma família de seringueiros da Amazônia Ocidental, do estado do Acre. Me alfabetizei aos 16 anos, mas tenho uma vida intrinsecamente ligada à floresta amazônica. Eu sou filha de seringueiros, sou filha de uma mãe que trabalhava na agricultura de subsistência. Minha avó era parteira tradicional, fazia todos os partos daquela região. Inclusive da senhora? Foi ela que me fez o parto da minha mãe. E um tio que foi criado pelos indígenas. Aos 12 anos de idade, ele decidiu ir morar com os indígenas do Alto Rio Madeira, meu tio Pedro Mendes. E essa pessoa tem uma influência muito forte na minha vida desde a minha infância. E depois a influência do Chico Mendes.
eu acho que tive o meu primeiro contato com assim, uma relação muito forte com essa questão do meio ambiente, ainda criança, com 8 para 9 anos de idade, que foi, meu pai cortou um cedro, a seiva do cedro, ela parece sangue, e quando eu vi aqueles cortes de machado, né, no cedro, para que ele pudesse desidratar, para ele colher para fazer uma cama para minha mãe, né, eu tive um impacto muito forte e eu chorava e passava tabatinga. Quem não sabe o que é tabatinga, dá uma gulgada aí. Passava tabatinga no cedro e dizia: você vai ficar curado, eu estou passando penicilina em você. E aquilo foi muito forte para mim, porque era como se fosse alguém que tinha sido cortado. No Seringal não tinha médico, não tinha padre, não tinha delegado. A única coisa que a gente tinha era penicilina e Bezetacil. Como eu tinha muito medo de Bezetacil, eu mediquei o cedro com penicilina, porque Bezetacil dói muito. Então, a minha vida sempre foi muito ligada com a natureza, e a ideia de desenvolvimento sustentável sempre esteve presente na minha vida, porque nós tirávamos tudo que precisávamos da floresta. Ao mesmo tempo que tínhamos uma prática de preservação, tínhamos uma prática de extração dos meios econômicos de que dispunhamos, da madeira, dos frutos, das resinas, das fibras. Não por acaso o conceito de socioambientalismo surge no Acre com o Chico Mendes, com quem eu passei a conviver desde os 17 anos de idade, já na luta em defesa da Amazônia e do desenvolvimento sustentável. Dei aqui uma rápida, senão não para mais. Mas, obviamente, que nós estamos aqui porque queremos debater, a situação que o mundo vive hoje, no contexto da transição que precisamos fazer para um modelo de desenvolvimento sustentável que seja capaz de integrar numa mesma equação economia e ecologia. Eu sempre dizia que não concordava muito quando as pessoas me perguntavam como fazer para conciliar meio ambiente e desenvolvimento. E há mais de 20 anos atrás que eu venho repetindo que não é uma questão de conciliar, é como integrar essas duas coisas numa mesma equação. Não há como ter desenvolvimento sem que tenhamos as bases naturais desse desenvolvimento, mesmo a mais alta tecnologia, e não há como esse desenvolvimento ser duradouro se não tivermos essa preservação. Portanto, essas duas coisas têm que caminhar integradas. E agora, com a emergência climática, com a perda de biodiversidade, com todas as grandes transformações que o uso dos recursos naturais estão causando e mudando a vida das pessoas, isso se coloca não apenas como uma necessidade econômica, social e ambiental, mas, sobretudo, como um imperativo ético, porque para que a vida continue na Terra, é fundamental que a gente proteja as nossas imensas riquezas naturais e, sobretudo, os serviços ecossistêmicos que são prestados pela natureza, que, se fossem ser precificados, nós teríamos que pagar bilhões, trilhões e trilhões de dólares. Só para se ter uma ideia, a Amazônia, que tem 50 milhões de anos para poder se formar, segundo o cientista Antônio Nobre, ela nos oferece um serviço fantástico, que é o regime de chuvas que temos, sobretudo na América do Sul, mas que impacta o mundo inteiro. A Amazônia produz 20 bilhões de toneladas de água por dia, transforma isso em vapor, joga na atmosfera. Para lançar essa água na atmosfera, precisaríamos de 50 mil Itaipus. 50 mil Itaipus gerando energia ininterruptamente é um empreendimento inimaginável. E a natureza faz isso de graça. Isso são serviços ecossistêmicos, usando apenas o sol, usando apenas o vento, usando a água e a capacidade da floresta de fazer com que 75% do PIB da América do Sul esteja relacionado às chuvas produzidas por essa floresta. Portanto, é
uma necessidade econômica, social, ambiental, cultural, mas, sobretudo, um imperativo ético, porque não podemos destruir os recursos de milhares de anos pelo lucro de poucas décadas. E o bom de tudo isso é que é possível fazer essa integração criando um novo ciclo de prosperidade, porque nós estamos vivendo uma emergência, aliás, uma profusão de emergências, e emergência no duplo sentido mesmo da palavra, né? No sentido, né, do que significa surgir algo, emergir algo, e no sentido do risco, no sentido do problema. Nós vivemos as duas coisas ao mesmo tempo. Está surgindo uma nova forma de produzir, de consumir, de se relacionar com a natureza, com a gente mesmo, né, na criação de novos produtos, novos materiais, novas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo a emergência da temperatura da Terra que está aumentando. As consequências disso são dramáticas. Os eventos extremos que já estão acontecendo no mundo, elevação da temperatura em algumas regiões, frio exorbitante em outras regiões, chuvas que eram para acontecer em 3 meses, 6 meses, acontecendo em algumas horas, como aconteceu recentemente em Bestioga, aconteceu em São Sebastião, 600 milímetros de água se precipitando, isso é um picolé se derretendo. É impossível você controlar esses processos, e isso tem a ver com a elevação da temperatura da Terra. Perdas de vida, perdas econômicas, sociais, culturais. Então, o que nós estamos pensando é no sentido de fazer a transição para um novo modelo de desenvolvimento que use, sobretudo, a natureza como solução para esse novo ciclo de prosperidade. Nesse novo ciclo de prosperidade, só para se ter uma ideia, eu tenho um dado aqui que foi feito pela organização responsável por estabelecer diretrizes para supervisão bancária, né? Nos últimos anos, nós tivemos mais de 3 trilhões, né, de investimentos, né, de títulos na área de sustentabilidade. O mundo caminha para esses grandes investimentos, né? Nós temos problemas que são muito grandes, mas com certeza nós temos já muitas respostas técnicas, nós temos muita capacidade na área de geração de energia, na área de agricultura de baixo carbono, na área de infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, na área de mobilidade a partir da eletrificação dos automóveis. Existem muitas soluções. Eu costumo dizer, João, que nós já temos as respostas técnicas. O que nós precisamos é do compromisso ético, de usar a técnica, os recursos humanos, os recursos financeiros, para podermos fazer essa mudança. Essa mudança não é mágica, ela não vem de uma hora para outra, ela é uma transição para um modelo sustentável de desenvolvimento. E eu estava verificando, a China tem feito investimentos, a União Europeia tem feito investimentos, os Estados Unidos estão destinando cerca de 100 bilhões, não é, para a sua transição ecológica, 100 bilhões anuais. Não é? A União Europeia tem feito o mesmo, são cerca de 600 bilhões de dólares para essa transição. A China está também nesse caminho, ainda que seja um dos maiores emissores do mundo hoje, mas tem feito também, à sua maneira, os seus esforços. Eu quero concluir dizendo uma coisa. O Brasil tem feito um esforço. O ministro Haddad está coordenando o plano de transição ecológica, nós estamos trabalhando conjuntamente em várias agendas dentro do governo, mas a mudança só virá se for uma ação conjunta do setor público, do setor privado e do setor plural. Essa palavra setor plural eu tomo emprestado a um professor canadense chamado Metzenberg. O professor Metzenberg diz que temos
é muito claro o papel do setor público, que temos muito claro o papel do setor privado, mas a gente não tem claro o que a sociedade civil pode fazer. E aí ele chama isso de setor plural, porque afinal de contas é do setor plural que vêm os governantes, é do setor plural que vêm os empresários, é do setor plural que vêm os cientistas. Portanto, esse tripé é fundamental nessa transição. Os investimentos econômicos, as decisões políticas, as decisões que devem ser tomadas dentro das empresas do setor financeiro, todas devem convergir para essa integração. Os riscos não são pequenos de não fazermos a mudança, tem um risco de proporções inimagináveis, que é um impensável, a possibilidade do fim da vida na Terra pela destruição das bases naturais desse equilíbrio. Por outro lado, não é? As consequências disso, como eu disse, é um impensável. Nós não podemos imaginar na impossibilidade da existência da vida em função da ação humana. Então, nós devemos fazer todos os investimentos necessários para fazer essa reversão e eu tenho muita esperança de que isso é possível. A sociedade civil já fez a sua parte, mobilizando-se, a comunidade científica faz a sua parte, cobrando e diagnosticando. Os governos têm feito parcialmente a sua parte, regulando, sobretudo a decisão política no âmbito das grandes convenções clima, biodiversidade e desertificação. Nos últimos 30 anos temos tido um avanço muito grande do ponto de vista da regulação e, sobretudo, desde o relatório Nosso Futuro Comum. Isso tem reverberado também por parte de empresas, mas se eu posso dizer que existe quem está devendo, com certeza é o setor público e o setor privado. Eu quero concluir dizendo o seguinte: os 20 maiores emissores do mundo são os países do G20. 86% das emissões advém desses 20 países. Se nós fizermos o nosso dever de casa, nós já estaremos respondendo por 86% das emissões de CO2. Portanto, o Brasil que vai assumir no ano que vem a liderança do G20 deve levar uma agenda robusta para ajudar nessa transição. Uma transição que dialoga com a alta tecnologia, que dialoga com os saberes tradicionais, que dialoga com investimentos econômicos, financeiros, tanto do setor público quanto governamental, mas, sobretudo, dialoga com essa vontade que temos que ter de fazer essa mudança. Como ministra do Meio Ambiente do presidente Lula, pela terceira vez, o Ministério do Meio Ambiente se soma a esses esforços. E eu concluo dizendo, há 20 anos atrás, eu dizia que não se tratava apenas de dizer o que não pode fazer. Trata-se de dizer o como pode fazer. E quando a gente muda o entendimento, a gente muda a prática. Quando eu vejo hoje o setor financeiro criando regramentos para o acesso ao crédito, estabelecendo critérios de sustentabilidade, isso é a gente caminhando na direção dessa transição. Quando eu vejo que hoje no governo temos cerca de 28 ministérios com atividades na área de sustentabilidade, isso é a transversalidade em ação. Quando eu vejo a sociedade civil e a comunidade científica mobilizada, não é, na criação de novos instrumentos, sejam eles econômicos, sejam eles tecnológicos, bioeconomia, soluções com base na natureza, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, eixos estratégicos para fazer essa mudança, ainda que seja muito difícil, com muita resistência política, mas eu termino dizendo, a vida, ela é persistente. A Hannah Arendt diz que o homem, ainda que morra, não nasceu apenas para morrer, nasceu para começar. Esse impensável, que é a possibilidade de destruição da vida, ela se confronta, né? Um confronto entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida, ela está resistindo e ela se presentifica em todos os setores da vida humana para reverter a pulsão de morte em ação. Na economia, na ecologia, na ciência, na arte, na espiritualidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, ministra. Ninguém chega a ministra do Meio Ambiente por acaso, mas a senhora parece ter sido talhada desde que nasceu para essa função, que nos enche de esperança nesse seu discurso. Muito obrigado. Antes da gente passar aqui para o nosso debate, para a nossa conversa, eu queria destacar a presença aqui nesse auditório, também nos assistindo online, diversos membros das áreas ESG dos bancos. Hoje todos os bancos brasileiros têm suas áreas ESG, são engenheiros ambientais, são advogados, biólogos, todos trazendo para dentro do debate e da decisão financeira do dia a dia os aspectos, as análises de risco e de oportunidade climáticas nas nossas relações com empresas. Então, vamos falar um pouco disso mais para frente, mas, enfim, destacar a presença. São muitos e são departamentos que estão crescendo e crescendo em importância no dia a dia do setor financeiro. Eu queria passar aqui, a senhora falou muito sobre cooperação, né? E talvez o recurso mais compartilhado, mais até do que os oceanos, seja a atmosfera. Então, quando a gente fala de clima, a gente tem que falar de cooperação, e cooperação internacional é fundamental. A primeira pergunta aqui, para a gente explorar um pouco a sua visão: como é que a cooperação internacional pode ajudar o Brasil a colocar a agenda ambiental no mais alto nível de prioridade, né? E o que tem sido feito nesse sentido? E também, como é que o Brasil pode contribuir para os compromissos de redução de emissão de carbono dos países desenvolvidos? Como é que essa cooperação pode acontecer melhor? Você pegou um ponto muito importante, João, que é o desafio da mudança do clima, assim como a redução de perda de biodiversidade, o enfrentamento da desigualdade e da desertificação. Nada disso a gente vai conseguir isoladamente. O multilateralismo está se reinventando exatamente para dar conta desses esforços que têm que ser necessariamente globais, nos espaços multilaterais, onde cada país ou região assume suas responsabilidades e começa a implementar essa agenda. Portanto, a cooperação é fundamental. Mas eu vou aqui fazer uma espécie de inversão da questão que você levantou. E vou pegar o exemplo brasileiro, né? Você perguntou como a cooperação internacional pode nos ajudar no Brasil a colocar a questão climática ou a questão ambiental no mais alto nível de prioridade. E a minha experiência tem mostrado o seguinte: como colocar a questão ambiental, a questão climática no mais alto nível de prioridade atrai a cooperação para o Brasil. Durante muito tempo, a gente ficava pedindo ou buscando a ajuda. De repente, nós tivemos uma ideia, em 2003. Vamos fazer um plano de prevenção e controle do desmatamento para enfrentar o desmatamento que estava numa subida meteórica e que em 95 chegou a 29 mil quilômetros quadrados e em 2004 chegou a 27 mil quilômetros quadrados, o segundo maior desmatamento do Brasil. Nós chegamos em 2003 e encontramos essa curva de alta e tomamos a decisão, vamos enfrentar isso de forma transversal, 13 ministérios com o mais alto nível de prioridade do governo e conseguimos uma redução de 83%, evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. E com isso, nós conseguimos atrair a cooperação internacional. Colocamos o assunto no mais alto nível de prioridade. Agora mesmo o Brasil estava praticamente trancado pelo lado de fora. O presidente Lula vai ao Egito na COP27, coloca que clima está no mais alto nível de prioridade, que os nossos compromissos serão honrados no âmbito do Acordo de Paris, toda essa agenda que muitos e vocês aqui conhecem. E, de repente, nós
começamos a ter uma profusão de investimentos se deslocando na direção do Brasil. Agora mesmo o GEF, que é o órgão que financia, né, os mecanismos para a proteção da biodiversidade, mesmo sendo o Brasil um país megadiverso de renda média alta, que não se enquadra nos países de renda média baixa, consegue atrair financiamentos pela prioridade que está sendo dada. O Fundo Amazônia foi retomado e nós já conseguimos captar novamente recursos para o Fundo Amazônia, mais de 800 milhões, quando junta dinheiro de governo e dinheiro da filantropia, que acaba de fazer uma doação de 200 milhões de dólares para nos ajudar nessa agenda. Agora, isso ainda é pouco, porque a grande atração que está sendo direcionada para o Brasil é também de investimentos. Nós sabemos que esses recursos não retornáveis, eles são catalisadores para empreendimentos, mas eles não dão conta do recado. O bom é quando o ministro do Clima e da Transição Energética tem uma reunião comigo e ele diz: ministra, eu convido a senhora para em novembro ir no Reino Unido para que façamos um grande evento com investidores do Reino Unido para investir no Brasil. Investir na bioeconomia, investir na transição energética, que o Brasil pode ter a maior, digamos, pode fazer a maior contribuição no mundo na área de energia. Nós temos a energia de segunda geração, do vento, do sol, da biomassa e da água, e podemos usar essa energia de segunda geração para a energia de terceira geração, como é o caso do hidrogênio verde. Então, vamos atrair investidores. E quando recentemente nós fizemos agora já o programa Agricultura de Baixo Carbono com o Plano Safra, eu e o Fávaro queremos trabalhar para mostrar para o mundo que o Brasil pode ser ao mesmo tempo uma potência agrícola e uma potência ambiental, uma potência hídrica, uma potência florestal. Então, colocar meio ambiente no mais alto nível de prioridade atrai investimentos, porque o mundo vai precificar carbono, o mundo não quer importar produtos carbono intensivo e muito menos que destroem a biodiversidade e os povos indígenas. Então, o Brasil está se preparando para isso, o programa de transição energética, agora o programa Agricultura de Baixo Carbono. Nós criamos uma secretaria de bioeconomia, o Ministério da Indústria e Comércio também está trabalhando a questão da economia verde, ou seja, nós estamos buscando, junto a tudo que já existe na sociedade, procurar transformar isso em políticas públicas da escala e fazer jus à potência ambiental que nós somos. Parar de ser o gigante apenas pela própria natureza, porque assim é muito fácil, e sermos gigantes pela natureza das decisões que tomamos para esse novo ciclo de prosperidade, com democracia, combate à desigualdade e sustentabilidade, como tem dito o presidente Lula. Ministro, um próximo tema para a gente abordar, vamos falar um pouquinho de controle de emissões, né? Nós temos aí a COP28, que vai acontecer em breve nos Emirados, depois a COP29, não está decidido ainda, provavelmente Austrália, possivelmente lá, e aí vamos para a COP30 em 2025, que vai se realizar aqui em Belém, às portas da floresta amazônica, e nós vamos chegar lá como um país que tem feito o seu dever de casa no controle das emissões, sobretudo as emissões do desmatamento? Antes eu queria só dizer o quanto foi importante o movimento que o presidente Lula fez no Egito de convidar e de se candidatar ao Brasil para sediar a COP30 em 2025. Em 2025, o Brasil ia sediar na Bahia a Convenção do Clima. O governo brasileiro da época declinou de sediar a Convenção de Mudança Climática. Antes de ser algo já bastante inadequado,
porque nós fomos premiados em fazer a Convenção da Mudança do Clima por tudo que o Brasil é, pelo que o Brasil representa, por ter sido o país que sediou a Eco 92. E aí, de repente, o governo declinou de receber a COP aqui no Brasil. Pior do que isso, foi o sinal que foi passado para o mundo. É um país que não se preocupa com o problema da mudança do clima, não se preocupa em continuar liderando essa agenda, porque o Brasil ajuda a liderar na formulação, inclusive de altíssimo nível com a nossa diplomacia, soluções, como foi o caso do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no âmbito do Protocolo de Quioto. Então, o sinal foi terrível. E agora nós conseguimos, o Brasil já está praticamente, né, o Grula, que já decidiu que vai ser aqui no Brasil, em Belém, e vai na próxima COP, na COP 28, nós vamos ter essa confirmação. Então, isso já é algo muito importante. Aí vem a segunda parte, que você coloca com toda a razão. O Brasil vai receber, mas vai receber fazendo o dever de casa, reduzindo emissão, reduzindo desmatamento, criando uma governança para estar à altura desse evento. Eu diria que a gente está em esforços muito promissores. E eu posso aqui já dar alguns dados. Por exemplo, o nosso maior vetor de emissão é desmatamento e agricultura. 73% das emissões brasileiras advém do uso da terra. Os países industrializados, para reduzir a emissão, em função do setor elétrico, do setor de transporte, da indústria, isso é uma equação muito difícil, principalmente quando não tem as vantagens comparativas que nós temos para poder, sobretudo, gerar energia limpa, renovável, como é o caso dos Estados Unidos, mas principalmente a Europa e o caso da China e da Índia também, não é fácil para eles. Então, no nosso caso, né, o maior vetor é desmatamento e uso da terra. Reduzir o desmatamento, a gente já está reduzindo a emissão em 53%. Isso é um feito inimaginável, mas não é fácil. Não é fácil para os países ricos fazerem a mudança de fóssil para renovável e, obviamente, que para países em desenvolvimento, mudar o modelo de conversão de floresta para atividades econômicas, para outras atividades que não sejam carbono intensivo, também não é fácil. Mas o bom é que o Brasil, como diz os estudos da Embrapa e de várias instituições, pode dobrar a sua produção sem derrubar mais uma árvore. Então, nós não vamos criar um prejuízo para a economia brasileira. Quando a gente reduziu o desmatamento em 83% e que chegamos saindo de 27 mil para 4.600 quilômetros quadrados, o desmatamento caía e o agronegócio subia, acho que era 2,5%. Ou seja, é perfeitamente integrar a economia com a ecologia. Basta aumentar a produção por ganho de produtividade e não por expansão predatória da fronteira agrícola. Portanto, quando o setor financeiro diz nós queremos práticas sustentáveis para a pecuária ou para o setor florestal, isso ajuda no cumprimento dessas metas, dessa agenda. Ter uma governança forte, um sistema nacional de meio ambiente forte, ajuda também. Nós estávamos com um déficit de fiscalização muito grande. Nós temos monitoramento por satélite, que dá em tempo real, foi criado por mim em 2004, o que está acontecendo de desmatamento. Só que os alertas eram feitos e eram ignorados. Nós estamos trabalhando, considerando os alertas, ou seja, política pública com base em evidência. O satélite mostra, eu não posso fechar os olhos, nem o IBAMA, nem o ICMBio, nem a Polícia Federal e todos os órgãos de controle. Aumentamos já a nossa capacidade de fiscalização em quase 200%. E
Esse trabalho tem sido feito em parceria com vários setores de governo. Agora vai entrar o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que é muito mais estruturado do que as ações emergenciais, mas mesmo com ações emergenciais, com base nos dados do DT, não é o sistema PRODES, o DT é parcial, o PRODES é que dá o dado definitivo, certo? Então, não é um dado oficial ainda, é apenas uma projeção, mas já tivemos de janeiro a maio, uma queda de 31% nos alertas de desmatamento. Há uma perspectiva de que teremos mais reduções agora para os próximos anúncios. É uma perspectiva. Ou seja, podemos sim chegar com redução de emissão de CO2, com redução de desmatamento, retomando a agenda de criação de unidade de conservação, demarcação de terras indígenas. Já conseguimos agora, não é, nesse mês, nenhum sinal mais de abertura de novos garimpos na terra indígena Yanomami. Já conseguimos remover 80% dos garimpeiros criminosos, agora uma segunda fase para tirar os 20%. E posso te dizer, isso são medidas emergenciais, de comando e controle, mas o que nós queremos mesmo é o plano safra sustentável, a infraestrutura de base sustentável. Nós queremos mesmo é a bioeconomia como alternativa aos modelos de conversão de floresta, e isso vai fazer a diferença. Eu estou esperançosa de que o Brasil, né, vai liderar pelo exemplo nessa agenda, e se estivermos unidos, setor público, setor privado e setor plural, eu acho que Belém pode, mais uma vez, colocar o Brasil no protagonismo internacional de forma altamente positiva. Muito a fazer até lá, 2 anos à frente, até a gente chegar na COP30, estamos esperançosos. Ministra, vamos falar um pouquinho sobre mercado de carbono, né? Os mercados de carbono estão surgindo, já surgiram há tempos, né, na União Europeia, que foi o primeiro mercado regulado, e são mecanismos muito eficientes para fazer os recursos se mobilizarem e as empresas poderem migrar para a transição energética. Como é que tem sido a regulamentação e os projetos, né, para a transição para uma economia de baixo carbono? A senhora poderia citar algumas iniciativas aqui do Brasil em relação ao mercado de carbono? O mercado de carbono ele é muito importante, é um dos instrumentos que a gente conta para ajudar nessa transição, pensando inclusive na cooperação, como você disse, países que têm maior dificuldade em fazer essa mudança, eles podem adquirir crédito de carbono desde que sejam íntegros, sejam verificáveis e que a gente não esteja, digamos, vendendo esses créditos 2 vezes. Evitar, não é? Eu não sei como dizer isso, porque a gente não tem como trapacear a atmosfera. Então, a gente tem que pensar de que é preciso que haja total integridade em relação a esses créditos. O Brasil quer ser o endereço dos créditos mais íntegros. Nós estamos trabalhando para ter uma regulação, um mercado regulado de carbono. Quem está liderando esse processo dentro do governo é o Ministério da Fazenda, do Meio Ambiente, da Indústria e Comércio e o Ministério da Agricultura. Nós estamos trabalhando uma agenda para em breve encaminhar para o Congresso, respeitando as iniciativas que já estão tramitando no Congresso, não é um projeto de lei fazendo essa regulação. Nós trabalhamos muito fortemente com os instrumentos para dar, digamos, ter esse crédito. Um deles, nós estamos fazendo concessões de áreas públicas, tanto para o manejo florestal, quanto para produtos não madeireiros. Mas uma inovação que nós estamos fazendo é fazer concessões de área pública que foi degradada para serem recuperadas pela iniciativa privada, projetos de longuíssimo prazo. Esses projetos podem ser de 20, 30, 40 anos. E quem vai fazer essa recuperação vai poder também, além
daqueles produtos que ele poderá explorar com base no manejo adequado desses recursos, vender os créditos de carbono. Então, o setor agrícola está se preparando para esse investimento, as comunidades locais estão trabalhando já muito avançadamente para os créditos, né, que a gente chama os créditos jurisdicionais. E o setor privado, né, tem se organizado para que a gente possa ter essa credibilidade na negociação desses créditos. Há uma demanda, inclusive vários dos nossos possíveis financiadores da cooperação internacional, através do LIFE, eles querem receber, cooperar, mas ao mesmo tempo receber o crédito. O Fundo Amazônia, ele não fornece crédito, né? Então, nós também estamos nos preparando nessa direção. Ministério de Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Fazenda, e em breve teremos, sim, não é, uma iniciativa legal que estará sendo enviada para o Congresso para que a gente tenha um mercado regulado de carbono. Ministra, a senhora tem falado, não só na sua apresentação inicial, mas em todas as perguntas aqui, fica muito claro o foco na integração dos assuntos de economia e sustentabilidade, né? Uma coisa não vai andar dissociada da outra, né? E para isso, muito importante o trabalho de integração com os demais ministérios, principalmente com o Ministério da Fazenda. Conta um pouco como é que tem sido a promoção dessa integração, como é que tem sido esse trabalho conjunto, não só com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Agricultura, o alinhamento dos objetivos e a efetividade dessa cooperação, como é que está na sua avaliação? Olha, João, você tocou agora numa agenda que me é muito cara. Há 20 anos atrás, eu cunhei a ideia de que a política ambiental deveria ser transversal, que não deveria ser uma política setorial, apenas do Ministério do Meio Ambiente. Muita gente acha, né? A Marina é só da agenda do não pode. Muito pelo contrário. Há 20 anos atrás eu dizia, a política ambiental não pode ser setorial. Ela tem que estar no coração do governo, tem que ser internalizada no transporte, na energia, na agricultura, na indústria, em todos os setores. E meio ambiente deve cuidar das suas atribuições precípuas, dos espaços de regulação e de procurar estar sempre na vanguarda para poder formular mais e mais políticas e conceitos inovadores. Não por acaso nós criamos o Serviço Florestal Brasileiro, pensando as concessões. Não por acaso nós criamos, né, mecanismos inovadores que agora fazem muito sentido. Na época parecia que não fazia. Então, essa integração agora, ela está incomparavelmente maior, incomparavelmente melhor. Nós temos 19 ministérios com estruturas voltadas para a ação de sustentabilidade. 28 ministérios dos 37 com interface direta na agenda de sustentabilidade, clima, biodiversidade, várias agendas. E, obviamente, que o Ministério cumpre com esse papel catalisador, alavancador, né? Eu gosto muito de me inspirar no filme O Carteiro e o Poeta, quando o Neruda vai reclamar para o carteiro que ele estava roubando as ideias dele. E ele diz que poesia não é de quem faz, é de quem precisa. E eu sempre digo no Ministério, né? Boas ideias não é de quem tem, é de quem precisa. Portanto, o Ministério trabalha com as boas ideias da sociedade, da iniciativa privada, da comunidade científica. A gente não inventa roda e as boas ideias que a gente tem, a gente dialoga também com a esplanada. O programa ABC, o Plano Safra ser transformado em agricultura de baixo carbono, e nós fizemos agora o 1.0, depois vem o 1.2, 0.2, o 1.0 e o 2.0 e assim por diante. Isso foi uma ideia que surgiu no Ministério do Meio Ambiente. Eu liguei para o Fávaro e começamos a trabalhar. Em 6 meses colocamos de pé. Ou seja, hoje esse trabalho está muito forte. O Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Indústria e Comércio, Ministério de Transporte, Ministério de Minas e Energia. É claro que existem contradições. Não há como não ter. É uma contradição com o modelo antigo e o modelo novo.
mas nós estamos aqui para superar essas contradições e temos inúmeras iniciativas, não é, que estão já acontecendo. Uma coisa que eu tenho dito, e encerro por aqui, o Brasil precisa transformar urgentemente suas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Ter 20% da biodiversidade do planeta, 12% da água doce do mundo, a maior floresta tropical do planeta, ter a maior área de insolação do planeta, ter mais de 300 milhões de hectares de área agricultável, isso é uma vantagem comparativa. Como a gente transforma isso em vantagem competitiva é o que diz a linguagem econômica. Eu ouso dizer que mais do que vantagem competitiva, nós devemos transformar tudo isso em vantagem distributiva. O programa de transição verde do Brasil, que está sendo liderado pela Fazenda, deve ir nessa direção. O que seria essa vantagem distributiva? O mundo precisa de energia limpa. Nós temos energia limpa para produzir hidrogênio verde, vamos distribuir e ganhar com isso. O mundo precisa de proteína animal, de grãos, que não tem condição de produzir em seus países de origem, nós vamos ser aqueles que vai distribuir esse bem. E estamos com a chance de mudar a visão, tanto de apenas vantagens competitivas, que a competição é legítima, mas elas podem ser também distribuídas, e distribuídas de forma a sermos suplementar. Países altamente tecnológicos fizeram uma revolução no mundo. Nós podemos fazer a revolução ecossistêmica. Nós somos prestadores de serviços ecossistêmicos. A China, em 2012, decidiu que ia ser a civilização de fornecer a tecnologia para a transição ecológica do planeta. Eles queriam alcançar isso em 2025. Eles já são isso. Pensa em energia eólica, energia solar, energia renovável. A China é o maior importador. Pensa na eletrificação no caso dos veículos. A China já é isso. A China decidiu numa reunião do Comitê Central. Claro que é um outro sistema. Nós somos, graças a Deus, uma democracia. Mas nós temos que ter visão antecipatória, sermos capazes de olhar para as nossas vantagens comparativas e não abrir mão dessas oportunidades que estão diante de nós. É por isso que eu vejo essa agenda da transversalidade, da cooperação, de uma forma muito promissora. Mas, obviamente, que isso não é uma agenda de governo. Isso precisa de retroalimentação com a sociedade, com a tecnologia, com a inovação. É assim que a gente vai conseguir fazer do Brasil, não é, aquilo que ele pode ser no mundo, que o presidente Lula disse no Japão, um exportador de sustentabilidade. Quando eu exporto o grão ou a carne, que tem rastreabilidade, que tem certificação, que é de baixo carbono, não é carbono intensivo, eu estou exportando sustentabilidade. Agora, se eu quero exportar produtos carbono intensivo, eu vou sofrer taxação logo ali e eu sequer vou conseguir fazer meus produtos entrarem no mercado. E acrescentar, ministra, em relação às nossas vantagens comparativas, possivelmente também a nossa matriz elétrica, né? O setor elétrico brasileiro com 86% de energia renovável, né? Principalmente recurso hídrico, mas as demais, solar, eólica, crescendo bastante. Vamos falar um pouquinho agora, ministra, sobre o nosso papel, o papel dos bancos, né? E um pouco mais sobre a contribuição das instituições financeiras na promoção da economia de baixo carbono, né? Tem muito trabalho, um trabalho de muitos anos que os bancos vêm fazendo com boas contribuições para o tema, né? Como eu disse no início, nós temos áreas de ESG crescendo em importância, crescendo em tamanho e atuando bastante no dia a dia das decisões financeiras. Então, alguns exemplos do que os bancos têm feito, né? Por exemplo, na concessão direta de crédito, nós engajamos com as empresas, especialmente com aquelas que são de setores hard to abate, carbono intensiva, no entendimento das emissões associadas às suas atividades e nos compromissos que são adotados por essas companhias na redução das suas emissões. E a gente acompanha ao longo do ciclo de vida do crédito a implementação efetiva dessas ações e desses compromissos.
Nós também, como instituições financeiras, temos auxiliado todo tipo de empresa na busca de financiamento de mercado de capitais vinculado a metas de descarbonização. Isso ajuda de várias maneiras, né? Porque além de obter recurso para investimento, nós estamos dando visibilidade ainda maior aos compromissos de redução de emissões dessas empresas. Então, quando a empresa toma um recurso em mercado de capitais vinculado a metas de descarbonização, ela divulga para o mercado, divulga para todos, dá transparência sobre os seus planos de transição para a economia de baixo carbono. Também por meio de fundos de investimento, dentro das assets, a gente levanta capital orientado a projetos e iniciativas de redução de emissões, viabilizando esse direcionamento de recursos, não só de investidores locais, mas também de investidores internacionais. Como a senhora disse no início, muito recurso hoje disponível no mundo, esperando as oportunidades, e nós aqui, possivelmente o maior local, o maior país em termos de oportunidade para fazer face aos investimentos necessários para a transição para a economia de baixo carbono. Então, gostaria de ouvir da senhora um pouco aqui qual o papel que a senhora vê, qual o papel adicional a esse que nós já prestamos hoje das instituições financeiras no fomento à bioeconomia. Como é que a gente pode ampliar ainda mais essa relação de forma que as entidades privadas e o poder público possam atuar conjuntamente mais efetivamente na promoção de boa governança climática? Primeiro eu quero saudar a iniciativa da FEBRABAN, com todas essas questões que você acaba de mencionar. Elas são importantes. Como eu disse, estamos no começo, mas temos que partir, né, de pontos que sejam estratégicos, importantes, que sejam alavancadores de grandes transformações. São transformações estruturais. E eu acho que nós temos mesmo um grande potencial. Se nós formos verificar o potencial da bioeconomia, das soluções encontradas na natureza para resolver problemas econômicos, tecnológicos, nós temos aí um espaço de investimento muito grande e de mudança na forma de uso da terra. Em vez de converter floresta em pastagem, como nós já temos estoque de áreas abertas suficiente, que pode dobrar a produção sem precisar mais destruir a floresta, então nós podemos lançar mão da biodiversidade que temos, esses cerca de 20% da biodiversidade do planeta, para fazer esses novos investimentos. Eu estava vendo os estudos que foram feitos pelo Amazônia 2030, que tem a participação do IPAN, do Amazon, de várias organizações da sociedade civil, do Observatório do Clima, do MAP Biomas. Eles identificaram uma coisa que, mesmo sendo Amazônia, tendo nascido e me criado no meio da floresta, eu não imaginava que existia. Mais de 30 mil espécies de cacau na Amazônia. Imagina o potencial que nós temos para pesquisar essas espécies todas. Tem um amigo que ele é professor da Universidade de Nova York, o Saulo Kozlovski, e o Saulo faz um estudo dessas cadeias produtivas baseadas na biodiversidade da Amazônia, a partir mesmo daqueles que são mais conhecidos e que sequer tiveram escala para poder ganhar a força que é necessária. O sistema financeiro vai encontrar uma série de pequenas empresas, de startups, que estão esperando por suporte financeiro, tecnológico, de recursos humanos, para poder alavancar os seus negócios. Quando você tem o setor financeiro disposto a fazer esses investimentos, você tem a possibilidade da criação de novas cadeias de valor, de novos produtos, novos materiais. Você precisa associar isso a mercados. E eu tenho trabalhado muito para que haja uma abertura dos mercados para o produto da nossa bioeconomia. Por quê? Porque não basta a gente torcer para que a floresta fique em pé. Ela tem que ser viável economicamente. E nós estamos trabalhando, por exemplo, no caso das concessões florestais, que é o manejo sustentável de florestas.
e que pode e deve agregar valor a essa rica e bela, não é, matéria-prima brasileira, que muitas vezes sai in natura. 75% das exportações de madeira do Brasil, elas são demandadas das concessões florestais, porque são áreas certificadas, e o exportador quer ter segurança de que ele não vai estar associado com o crime de exploração de madeira dentro de terra indígena. Então, durante o governo passado, foram feitos cerca de 300 mil hectares de concessão para exploração florestal. Nós vamos chegar no final desse ano com 1 milhão. 1 milhão de concessão. Vamos precisar, inclusive, de renovar a base tecnológica de processamento dessa madeira. Não pode ser mais a velha serraria, não é, predatória. Tem que ser equipamentos altamente sofisticados. Nós temos que agregar valor a essa matéria-prima tão valiosa no mercado externo, gerar emprego, gerar renda. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para as resinas, quando a gente olha para as fibras, quando a gente olha para a grande quantidade de frutíferas que temos na Amazônia, que a gente conhece o açaí, a gente conhece o abil, a gente conhece a castanha do Pará. Mas e se a gente olhar para o bacuri, se a gente olhar para a pama, se a gente olhar para a guariúba, se a gente olhar para uma infinidade de coisas que eu conheço, mais de 37 produtos de frutas que podem ser igualmente trabalhados, altamente nutritivos, altamente saborosos. E tem muita gente pesquisando isso. Então, a gente pode sim fazer essa sinergia e ter uma visão mais prospectiva. Nós temos uma visão reativa, muitas vezes, dos problemas. O Brasil precisa sair da visão reativa e ir para a visão prospectiva. Identificar qual é o potencial para esses novos investimentos e essas novas saídas de gerar emprego, de gerar renda, de gerar receita e deixarmos de ser, e é importante, o que temos com as commodities agrícolas, com as commodities vindas da mineração, mas nenhum país de renda média, como diz o meu amigo Eduardo Janetti, conseguiu alçar o maior patamar que fique apenas no terreno das commodities. As duas coisas têm que caminhar junto. Isso tem a ver com bioindústria e com o que você falou. O Brasil pode ser um grande exportador de energia porque tem mais de 80% da sua matriz energética limpa com as energias de segunda geração. Nós temos matéria-prima energética para sermos o país que vai produzir energia de terceira geração. Isso são investimentos que precisamos fazer e que serão necessários para esse novo ciclo de prosperidade. O velho ciclo de prosperidade tem 300 anos de investimento, de incentivos, de isenção, de tecnologia, O novo ciclo precisará de uma força incrível para descontinuar o velho ciclo. Não é uma mudança abrupta, estanque. Eu falo na descontinuidade produtiva. O que é uma descontinuidade produtiva? É quando você descontinua uma atividade e já coloca outra no lugar. Quem diria que hoje a energia eólica, a energia solar, estão com um custo altamente baixo no mercado. Antigamente precisava ser subsidiada. Foi uma descontinuidade produtiva. Perfeito. Ministra, caminhando aqui para o final desse nosso debate, dessa apresentação tão rica, tão elucidativa da senhora, queria passar para as suas palavras finais. Quais são as palavras, a mensagem final que a nossa ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática quer deixar aqui para nós todos, em relação aos desafios, em relação ao que nós temos que ter em mente dentro desse contexto tão importante de mudança climática? Bem, eu comecei essa luta com consciência política aos 17 anos. Com consciência orgânica desde que nasci, porque sempre fui muito conectada com as coisas da natureza. Mas conheci o Chico Mendes, o Leonardo Boff, e aos 17 anos passei a atuar com intencionalidade para proteger a natureza. Me tornei vereadora, deputada, senadora, ministra pela 3ª vez. A primeira vez que eu entrei no ministério, eu tinha 45 anos.
45 anos e coincidia com 45 hidrelétricas paralisadas por incapacidade de atender requerimentos ambientais. Entrei naquele ministério com um projeto que era prioritário para o presidente Lula, que é o processo de licenciamento mais difícil da história do Brasil. Eu não tenho medo de dizer que é a transposição do Rio São Francisco. Nós conseguimos resolver 98% das hidrelétricas, 99% das hidrelétricas paralisadas e conseguimos fazer a transposição do São Francisco. Agora eu entro com o presidente Lula, dizendo que a mudança climática está no mais alto nível de prioridade, que nós vamos chegar a desmatamento zero em 2030 e que nós vamos fazer do Brasil uma potência agrícola, uma potência ambiental, que nós vamos fazer a transição da indústria verde brasileira, a transição na indústria brasileira, porque nós precisamos acompanhar o mundo, e de que nós vamos fazer isso com base no tripé, fortalecendo democracia, combatendo desigualdade, porque temos 33 milhões de pessoas passando fome no país, e ao mesmo tempo protegendo as imensas riquezas naturais que o Brasil tem. O que eu posso dizer é que nós temos que encontrar bases, pontos de apoio que sejam convergentes, que sejam suplementares. Chega do Brasil brigar consigo mesmo. Nós vamos ter que aprender a conviver com a diferença, a conviver com a divergência, mas saber o que é essencial, escolher no que nós queremos convergir, que não podemos divergir. O Gilberto Gil diz que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E aquilo que o povo quer e não sabe, quem tem a obrigação de fazer é o governo, quem tem a obrigação de fazer são as empresas e o setor financeiro, quem tem a obrigação de fazer é a ciência. Por quê? Porque nós sabemos, nós temos acesso ao conhecimento, nós temos acesso aos recursos financeiros, nós temos acesso aos recursos tecnológicos. E é aquilo que o povo quer e não sabe que quer. Na hora que ele descobre que nós sabíamos e não fizemos, nos cobrará incomparavelmente mais alto. Então, quais são os pontos de convergência? Todo mundo aqui pode ter um partido diferente, uma ideologia diferente, uma religião diferente, o que quiser. Mas eu acho que todo mundo aqui quer que o Brasil seja economicamente próspero. Todo mundo aqui quer que o Brasil seja socialmente justo. Todo mundo aqui quer que o nosso país, rico, com mais de 200 povos, que falam mais de 120 línguas, seja um país culturalmente diverso. Esse país rico, que tem 20% das espécies vivas do mundo, ou 12% da água doce do planeta, a gente quer que ele seja ambientalmente sustentável. Se a gente quer um Brasil próspero, diverso, sustentável, nós queremos que ele seja também politicamente democrático. Então, é com esse espírito que aos 65 anos eu volto novamente para fazer esse debate. Com muita tristeza eu vi o Brasil voltar para o mapa da fome quando já tinha saído. Com muita tristeza eu vi o Brasil ir para a condição de párea ambiental quando estava sendo visto como a vanguarda desse debate. E nós dizíamos, quando dizia, não, a agricultura brasileira vai destruir a Amazônia e o Pantanal. Nós fizemos uma lei para produzir cana-de-açúcar, proibir cana-de-açúcar na Amazônia e Pantanal. E eu mostrava um gráfico que era avassalador. Desmatamento caía, agronegócio subia. Não tinha barreira não tarifária que se sustentasse. Aos 65 anos, eu volto para que a gente faça tudo de novo. Mas que a gente pare de fazer o mito de Sísifo, que é aquele rei que quis enganar a morte e depois foi castigado e obrigado a subir com a pedra até o topo da montanha, e todo dia a pedra voltava e o castigo era ficar eternamente subindo com a pedra. O Brasil sobe e depois desce. Nada mais de mapa da fome, nada mais de aumentar analfabetismo, nada mais de voltar a ser párea ambiental. O Brasil é o lugar da solução.
Nós estamos para o século XXI como os Estados Unidos estiveram para o século XX. Um país jovem, de cultura milenar, competindo com países de cultura... um país jovem competindo com países de cultura milenar que se tornou mais desenvolvido em alguns aspectos do que eles. Nós podemos ser isso agora, porque temos imensas vantagens comparativas, elas serão competitivas, distributivas, e podemos ser o país que inaugura o conceito, não da externalidade negativa, mas das externalidades positivas. O mundo quer grãos, nós podemos ter grão sustentável. O mundo quer energia, nós podemos ter energia sustentável. O mundo quer cultura, diversificação, de respeito a direitos humanos, nós podemos ser o endereço dessa demanda que é ética, política e técnica. Muito obrigada. Ministra, muito obrigado. Em nome da FEBRABAN, do Conselho da FEBRABAN Tech, foi um prazer enorme. Muito obrigado.